Abra sua Bíblia, livro de Atos, capítulo 17. Capítulo 17, versículos 6 e 16. Obrigada. Livro de Atos, capítulo 17. Todos acharam? Amém. Diz assim, versículo 6. Todavia, como não os encontraram, arrastaram Jason e alguns irmãos à presença das autoridades da cidade, gritando: esses homens que têm agitado o mundo chegaram também aqui. Versículo 16. Enquanto Paulo esperava por eles em Atenas, sentia grande indignação, vendo a cidade cheia de ídolos. Na tradução do J.B. Phillips, diz: enquanto Paulo estava ali, sua alma se angustiava além da conta, ao perceber a cidade tão completamente idólatra. Na versão amplificada, agora, enquanto Paulo estava esperando por eles em Atenas, seu espírito se afligiu, e ele ficou profundamente irado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Feche seus olhos. Pai, muito obrigada por estarmos aqui nessa noite, Deus. Por esse momento, Pai, de adoração. O Senhor tem ministrado ao nosso coração nessa noite. E pedimos que o Senhor continue a falar conosco. Essa é uma palavra de desafio para as nossas vidas. Nós precisamos sair daqui, Senhor, pegando fogo, Deus. Com a boca cheia da Tua palavra, o coração queimando com a Sua presença, para ganharmos esta cidade para o Senhor. Senhor, fala, ministra ao nosso coração. Todo espírito contrário nesse lugar, que veio para distrair, roubar a sua palavra, ordenamos que vá para onde o Senhor determinar, e declaramos que o Senhor, através do Teu Espírito Santo, tem total liberdade nas nossas vidas. E por isso abrimos nossa mente, nosso coração, para o Teu Espírito Santo. Amém. Amém? Glória a Deus. Tem um pessoal aí que fala que eu grito muito. Gente, me perdoa. Eu vou tentar me controlar, tá bom? Porque quando o fogo queima, eu não consigo. Então, ora aí por mim. Deus, que ela fale baixinho. Eu amo muito o Novo Testamento. Amo a palavra de Deus. Ela é maravilhosa. Ela tem ensinos tremendos para a nossa vida. E essa palavra aqui de Atos tem queimado no meu coração. Eu li o livro de Atos agora esse mês. E o livro de Atos, quando a gente não está assim muito entusiasmado para fazer a obra de Deus, a gente lê Atos que a gente fica assim, no ponto que Deus quer. Dá vontade de sair falando para todo mundo, é ou não é? Quem já leu Atos dos Apóstolos? Levanta a mão quem já leu Atos. Eita, povo bom de Bíblia. E lendo o livro de Atos, chegando aqui no capítulo 17, eu já até ministrei parte dessa palavra na vigília dos jovens. Deus falou muito comigo nessa palavra. Deus me pegou aqui. Paulo está na cidade de Atenas. É a sua segunda viagem missionária. Ele já passou pela Macedônia. Ele já viu Deus operar maravilhas na Macedônia. Ali ele ganhou Lídia, ganhou a família dela para Jesus. Abriu uma célula lá na casa dela. Expulsou o demônio de uma moça que adivinhava. Depois, por causa disso, ele foi levado para a prisão com Silas. E lá na prisão, cheios do Espírito Santo, o Senhor salvou a vida do carcereiro e toda a família dele. Uma coisa extraordinária acontecendo na Macedônia, lá em Filipos. Paulo viu o mover de Deus na cidade de Filipos. Que coisa extraordinária, como Deus estava se movendo naquela cidade. Mas depois da prisão, ele saiu. E foi para outra cidade, foi para Tessalônica.
E na cidade de Tessalônica, ele viu coisas extraordinárias. Lá em Tessalônica, as pessoas eram feiticeiras. As pessoas estavam entregues a todo tipo de bruxaria, idolatria. E a Bíblia diz que quando eles receberam a palavra, aquela palavra de Deus pregada por Paulo e seus companheiros, entrou de tal maneira no coração deles, que lá em Tessalônica houve um grande avivamento. Eles pegaram seus objetos de bruxaria, eles disseram: não queremos mais seguir deuses que não podem fazer nada por nós. Nós queremos Jesus, esse Jesus que o Paulo está pregando. E quando a gente lê a carta de Tessalônica, que Paulo escreveu para eles, logo depois, Paulo diz assim: vocês realmente se converteram dos deuses ao Deus vivo. É notório, é nítido a transformação na vida de vocês. A cidade de Tessalônica é uma cidade grande, uma cidade importante na época. O poder de Deus abalou a cidade de Tessalônica. E Paulo está cheio do Espírito Santo. E seus companheiros estão cheios de Deus. Mas ali em Tessalônica há uma grande perseguição. Paulo, cala a boca. Você vai para a prisão, você vai apanhar. Os seus amigos também. E todo mundo na cidade, há um confronto, judeus perseguindo eles. Então ele tem que sair de Tessalônica. E dali ele vai para Bereia. E na Bereia ele prega a palavra. O homem cheio de Deus, ele fala de Deus, amém? Quando você está cheio do amor de Deus, você não consegue falar de outra coisa. E aí na Bereia ele fala do amor de Deus. E ali na Bereia, as pessoas se rendem a Cristo também. A cidade é abalada pelo poder de Deus. Pessoas se convertem. E na Bereia há uma diferença das outras cidades. Porque na Bereia eles começam a examinar a palavra. E eles vão mais a fundo. Eles querem saber, puxa vida, isso que Paulo está pregando realmente está escrito. E aqui no Antigo Testamento a gente está vendo, estamos verificando realmente que a mensagem dele é uma mensagem de Deus. É uma igreja que tem essa preocupação, a igreja da Bereia. Mas lá na Bereia chegam os inimigos, vindos lá de Tessalônica, e Paulo tem que sair correndo. E Paulo chega em Atenas. E Atenas é a sede da cultura mundial. É o berço da filosofia. Nação onde nasceu Sócrates, Platão, Aristóteles. Onde o homem deixou de ser bárbaro e começou a pensar. E começou a analisar as coisas. Foi lá na Grécia. Paulo estava em Atenas, a capital do mundo. E ele começa a olhar aquela cidade. E ele começa a observar que há muitos deuses em Atenas. Alguém disse assim, que em Atenas era mais fácil encontrar um deus do que um homem. De tantos deuses que havia em Atenas. Mas Paulo não estava fazendo turismo em Atenas. Paulo não estava ali para passar tempo. Paulo estava em Atenas para pregar Jesus Cristo. E o Jesus Cristo ressuscitado. Ele tinha um propósito de estar naquela cidade. Mas era muito difícil pregar ali. Era também muito difícil. Por quê? Porque era uma cidade altamente idólatra, uma cidade que você não via nada de Deus. E aí a Bíblia diz no versículo 16 que Paulo, ele se sente indignado. E ele se sente irado. E ele se aflige ao ver tudo aquilo. Naquela cidade, ele fica irado. Sabe por quê, irmãos? Ele não se conforma. Ele não está impotente diante de tudo aquilo, dizendo assim, essa cidade, ela está perdida mesmo. Eu acho que eu vou pregar numa outra cidade, onde seja mais fácil. Eu vou entregar essa cidade aí ao descaso, porque não estou preocupado com ela.
Mas não é isso que acontece. Paulo se sente irado. Paulo se sente incomodado. Paulo, ele sabe que é um representante do reino de Deus da terra. E ele está ali para falar do amor de Deus. Meu irmão, minha irmã, você está em São Vicente. Não abra mão da sua cidade. Não abra mão do lugar onde Deus colocou você e sua família. Você mora em Praia Grande, Santos, Guarujá, no Brasil, onde você estiver, na cidade que você está, não entregue essa cidade para o diabo, não a abandone, mas pregue a palavra de Deus, porque você é um representante de Deus aqui na terra. Aleluia! Irmãos, isso precisa acontecer com a gente. Essa ira, ela mostra um zelo pela santidade de Deus. Ela mostra que é necessário uma paixão pelos perdidos na nossa vida. Uma paixão que queime e nos consuma a cada dia. É essa paixão que vai levar a gente a falar de Jesus para o nosso vizinho, para os nossos amigos, para as pessoas que se relacionam com a gente diariamente. Paulo está virado por causa do poder que as falsas religiões tinham de enganar o povo. E a história continua a mesma. Como as falsas religiões enganam o povo. Eu lembro de uma religião aqui no Nordeste, que o nome dela, não sei se ainda existe, as borboletas azuis. Era o nome da religião, alguém lembra disso? E as borboletas azuis diziam que Jesus ia voltar. Ia voltar naquele ano. E que era para todo mundo vender as suas coisas. E sabe quem que ficou com o dinheiro das coisas que eles tinham? O líder da seita. E ele fez com que aquelas pessoas se suicidassem. E se não houvesse uma interferência do Estado, todos eles teriam se suicidado. Mas quem é que enganou de tal maneira aquelas pessoas? Falsa religião. E está cheio dela por aí. Universitários abandonam suas faculdades, abandonam suas famílias e vão morar em Brasília. Porque Brasília tem mais de 300 seitas. É impressionante como aquele lugar é infestado de seitas. E sabe qual é a resposta que eles têm? Lá no centro do Brasil há muitos fluidos. Tudo flui mais fácil. Deve ter um trono do diabo ali. Porque não é possível num só estado ter mais de 300 seitas. E uma delas é aquela do Santo Daime, que toma um chá alucinógeno, que deixa a pessoa louca. E ali eles ficam fazendo viagens. E eles ficam viajando. Literalmente. Viajando na maionese. Pensando que aquilo é bom. Pensando que aquilo os aproxima de Deus. É engano das falsas religiões. E isso, irmãos, está acontecendo em nosso país. E acontece aqui em São Vicente. As falsas religiões, enganando as pessoas. Domingo de manhã, quando você vem para o culto aqui, os que vêm de manhã, já passa, já vê a seita na porta das pessoas. E essa seita que sai domingo de manhã pelas casas, eles estão dizendo, você não pode fazer transfusão de sangue. Porque sangue é vida. Porque sangue é alma. Não sabem nada de Bíblia, porque sangue não é alma. Sangue é sangue, alma é alma. Mas estão disseminando essa maldição pelas ruas da nossa cidade. E quantas vezes você viu a seita por aí e você falou, não tem nada a ver com isso. E você não se incomodou. E isso não trouxe uma ira no seu coração. Paulo se sentiu irado. Ele disse, Deus, como que essa cidade está entregue a essa maldição? Ele está virado porque havia uma devoção cega. Aqueles deuses impotentes.
Havia uma devoção muito grande. Oferendas, cortando corpos, fazendo retaliações para os deuses, levando oferendas, derramando seu próprio sangue. Quanta devoção! Há um Deus que não pode fazer nada por você. E Paulo estava dizendo isso no seu íntimo. Quanta devoção a deuses que não podem fazer nada por eles. Senhor, tem misericórdia de Atenas. Senhor, tem misericórdia. Eu fico imaginando Paulo andando nas ruas de Atenas, caminhando por aquela cidade e vendo aquelas coisas acontecerem. E vendo aquelas pessoas entregues àquelas práticas do diabo. Irmãos, um dia eu cheguei na casa de uma irmã. E quando ela abriu a porta, atrás da porta dela tinha sal grosso e arruda. E eu levei um choque, eu disse, irmã, o que é isso? Isso aqui é para espantar mal olhado. Eu falei, isso aqui é do diabo, você tem Jesus na sua vida, você não precisa dessas coisas. O diabo está enganando. Está enganando na nossa cidade, enganando nossos amigos, enganando nossas vizinhanças, enganando nosso povo. Mas nós estamos irados. Aleluia! Nós estamos irados. Eu estou. Porque eu quero São Vicente para Jesus. Aleluia! Queremos essa baixada para Jesus. Aleluia! Aleluia! Estão dizendo que vão levantar uma estátua em São Vicente. Que já foi dito que o prefeito liberou. Nós não aceitamos. Não aceitamos isso, amém, igreja? Tem igreja de Jesus nessa baixada. Tem igreja de Jesus em São Vicente. Nos respeitem. A gente precisa ter um clamor, igreja. A gente precisa orar. Eu gosto muito de ficar ouvindo o pastor Joel orando por São Vicente. Porque ele ora, ele coloca essa cidade diante de Deus. São poucas as pessoas que a gente vê orando pela cidade com tanta paixão. A gente não pode abrir mão. Um dia eu estava na Praça Barão, porque eu passei e olhei lá na praça, tinha uma faixa, somente Jesus salva. Eu falei, nossa, deve ter um trabalho de irmãos aqui, eu vou dar uma olhada. Eu me aproximei, e quando eu me aproximei, eu escutei que eles estavam cantando a música do Raul Seixas. Eu nasci há 10 mil anos atrás. Eu falei, Jesus, o que é isso? Não é a igreja de Jesus que está aqui. Aí me aproximei deles, do grupo, e falei assim, acho que a faixa é de crente, mas quem está lá em cima não é. E aí eu falei, quem que está aqui? O que está acontecendo? Nós estamos pregando o evangelho. Eu falei, mas com essa música? A Bíblia diz que nós temos que nos fazer de fraco para ganhar os fracos. Eu falei, não é isso. Não é isso que a Bíblia está dizendo, está errado. Paulo jamais cantaria essa música. Essa música é o diabo que está falando. Eu tinha estudado a letra dessa música naquela semana. Essa música é o diabo falando. Eu falei assim, o evangelho de Jesus não precisa de nada do diabo para ser pregado. A igreja não precisa usar nada dele, não. Sabe por quê, irmãos? Quem salva é Jesus. E quando Paulo chega em Atenas, há um fogo no seu coração. E ele começa a falar de Jesus. E Jesus ressuscitado. Ele começa a pregar o evangelho de Jesus. Porque não adianta florear, não adianta vir com filosofia, não adianta vir com psicologia. Quem salva é o evangelho de Jesus. Não adianta ficar floreando, meus irmãos. É isso aqui, ó. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. Porquanto não crê no nome do Filho unigênito de Deus.
É o Evangelho. É simples. É só falar que Jesus morreu naquela cruz, ressuscitou e está vivo. E Ele vai voltar. Em nome de deuses falsos, milhares de pessoas se dispõem a testemunhar. Você já viu uma coisa mais ridícula do que aquela seita que os caras usam roupa rosa e põem um cabelo aqui em cima? Um rabo de cavalo enorme? Em plena praça do Gonzaga, em Santos. Existe uma coisa mais ridícula que isso. Mas eles não acham isso. Eles estão ali porque eles acreditam naquela seita. E eles estão ali com convicção. A igreja de Jesus hoje, ela carece de convicção. Você acredita que Jesus morreu no seu lugar? Você crê que Ele morreu naquela cruz há 2000 anos atrás? Você crê que Ele ressuscitou e está vivo? Então por que você não fala dele? Por que os seus vizinhos ainda não estão sabendo que você é crente? Deixa de ser 007. Deixa de ser crente anônimo. Mostra a sua cara. Crentes que salgam. Crentes que falam do amor de Deus. Crentes que não estão com medo. Está na hora de enfrentarmos. Está na hora de não termos mais medo. Será que nós perdemos a urgência, irmãos? Outro dia eu estava pensando, por que na escola de líderes, eu fazia os alunos terem aula até nos dias de feriado? Por muitos anos. Não tinha descanso. Feriado só salvava o Natal. E aí eu ficava pensando, por que eu fazia isso? Porque eu sentia uma urgência. E eu sinto uma urgência que isso tem que ser feito. Que a gente precisa correr. Que a gente precisa acelerar. Mas hoje em dia eles não têm mais aula no feriado, amém? Oraram bastante por mim e eu estou meio mole agora. A gente não pode perder o senso de urgência. Jesus está voltando. Uma pessoa que não entregou sua vida para Jesus, ela está perdida. E a morte, ela chega assim, de repente. A pessoa está aqui, amanhã tem um acidente. Acontece. A gente precisa ter esse senso de urgência. Eu preciso falar hoje, na oportunidade. Será que a gente não tem nada a comunicar? Será que não estamos seguros com relação ao nosso próprio conhecimento bíblico? A gente não está seguro? Você não tem segurança? Aí não vou falar, eu tenho medo, vão fazer uma pergunta que eu não sei responder. Se você não souber, você fala, semana que vem eu te trago a resposta. Ninguém sabe todas as respostas. Será que nós não temos certeza de salvação? Porque se eu não tenho certeza de salvação, como é que eu vou falar de salvação? Como que eu vou falar do amor de Deus? Como que eu vou falar de Jesus para as pessoas, se eu mesma não tenho certeza? Meu irmão, minha irmã, a certeza de salvação é o início. Não saia daqui sem essa convicção no seu coração nessa noite. Será que ainda não estamos convencidos de que os pecadores estão em grande perigo às portas do inferno eterno? Acho que foi John Wesley que falou, Deus, eu quero um ministério a 10 metros do inferno. Você quer também? Você quer ser conhecido no inferno? Quer que o seu nome esteja lá na pauta do dia? Lá naquela igreja Peniel, está um reboliço esse domingo à noite. Já deve estar confabulando lá, gente. E tem gente lá que já está pensando em pregar amanhã. E tem gente lá que já está pensando, amanhã eu vou fazer uma célula no meu serviço. E já tem gente combinando, amanhã eu vou começar uma coisa nova. E nós vamos incomodar o inferno, amém? Vamos ganhar pessoas para Jesus nessa cidade. Vamos abrir mais igrejas, vamos abrir. O alvo nosso é 5.000 células em São Vicente. Amém?
5.000 casas. Nós fizemos um ato profético, começou ontem, terça-feira vai continuar nas células. Simplesmente 15 minutos, parado em alguma esquina, em alguma praça, simplesmente louvando o Senhor. Só parando ali na esquina e começar a cantar para Deus, levantando um trono de louvor para o Senhor nessa cidade. Porque só o nosso Deus é digno de adoração, louvor, honra e glória. E nós queremos que Ele seja conhecido em cada canto dessa cidade. Aleluia! Aleluia! Ravenil, há mais pessoas perdidas no mundo hoje do que jamais houve na história. E a igreja de Jesus é responsável por isso. Como há perdidos, como tem gente perdida. Eu lembro do Zinzendorf que ele disse, eu tenho uma paixão. E essa paixão é ele somente. E aí o Zinzendorf permitiu que umas pessoas morassem na sua fazenda. E aquelas pessoas que foram morar na fazenda dele, foram cheias do Espírito Santo. E a história conta que eles sentiam uma urgência em falar do amor de Deus. E Zinzendorf enviou aquele povo para tantos lugares, tantas nações. E por fim restou um, o sapateiro. E ele disse para aquele rapaz, ele disse assim, olha, eu soube que lá entre os esquimós, o evangelho não chegou ainda. E eu só tenho você. Você aceita o desafio? Eu não tenho dinheiro para você. Não temos uma conta bancária aberta. Nós não temos dinheiro para te dar um laptop. Nós não temos dinheiro para pagar uma viagem de avião. Aquele rapaz disse, eu só quero um par de sapato. Porque ele estava descalço. E diz a história que o Zinzendorf virou para buscar um par de sapato. Deu um par de sapato para ele. E ele desapareceu. E ele não soube mais daquele homem. Mas os anos se passaram. E um dia chegou uma notícia de que entre os esquimós, Jesus era conhecido. Quem falou de Jesus para os esquimós? Aquele homem. Ele foi andando, foi pegando carona, até chegar onde os esquimós estavam. Meus irmãos, falta devoção na nossa vida. Falta paixão na nossa vida. Nós estamos tão ligados nas coisas dessa vida que a gente só quer as coisas dessa vida. O Senhor tem muito mais para nós. O nosso chamado, ele tem que ser maior que a nossa própria vida. E a igreja, ela tem uma vocação missionária. Ela tem uma vocação para falar de Jesus. Que esse fogo venha nos inflamar. Venha nos tocar. E as coisas para as quais nós vamos viver possam mostrar que valeu a pena Jesus ter morrido naquela cruz. Senhor, a maneira que eu vivo demonstra que valeu a pena o Senhor morrer no meu lugar. Sabe o que Deus espera de mim, de você? Fale de mim. Me anuncie em cada canto dessa cidade. Onde você estiver, seja um proclamador do reino de Deus. Você é um representante do reino. Você é um embaixador do reino. Eu lembro de um missionário que falaram assim para ele, você aceita esse cargo de alta posição aqui nesse país? Ele disse, eu não vou diminuir a minha posição. Eu sou embaixador do reino de Deus. E o convite era para ele aceitar uma posição no governo e deixar de ir para o campo missionário. E ele disse, eu não vou rebaixar. O Senhor me fez embaixador. Repete comigo, eu sou embaixador. Embaixador do reino de Deus. Que privilégio. Que honra. O que foi que o Senhor viu na gente?
que fez de nós embaixadores do seu reino. Porque todos nós podemos dizer, Deus, eu não sou capaz. Mas o Senhor diz, quando você abrir a boca, eu a encherei. Abre a boca. O Senhor é contigo, o Senhor vai te abençoar. E quando a gente chegar no final do ano, batismo da bondade, você vai ter tanta gente para batizar. Todas as nossas células batizando. Tanta gente para batizar. Quero profetizar que vamos passar de 1.500, amém? Chega de batizar 1.000. Eu estou irada com isso, gente. Não estou aguentando mais. 1.200, 1.200, chega. Senhor, mais de 1.500. Vamos jogar 2.000? Deus, 2.000. O que é 2.000, irmãos? Fique de pé. Duas 2.000 vidas para Jesus. Despovoadores do inferno seremos nós. Aleluia! Quero dizer para você que entrou aqui nessa noite, que ainda não entregou sua vida para Jesus, você é importante para Deus. Como Deus ama você. Foi Ele que te trouxe aqui nessa noite. Jesus te ama e nós também. Nessa noite, entregue sua vida para Jesus. Comece tudo de novo. Então, hoje eu quero abrir meu coração e minha vida para Jesus. Feche seus olhos. Coloque sua vida diante de Deus. Senhor, nós te louvamos nessa noite porque o Senhor é o nosso Deus. O Senhor é a razão da nossa vida. O Senhor é a alegria da nossa vida. É o motivo pelo qual acordamos todo dia felizes, com esperança. O Senhor é a nossa esperança. E a Tua palavra, Senhor, tem nos libertado. Sua palavra tem trazido um novo rumo para as nossas vidas. O Senhor nos salvou, o Senhor nos libertou. O Senhor escreveu o nosso nome no livro da vida. E nessa noite nós dizemos... Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui. Eu quero falar de Ti, Senhor. Eu quero ser um anunciador da Sua palavra. Eu quero falar em cada canto de São Vicente, em cada canto dessa Baixada Santista, em cada canto desse país. Eu quero falar que Jesus ama cada pessoa, independente da cor, da raça. Jesus ama. Usa a minha vida, Senhor. Eu quero ser diferente. Usa-me, Senhor. Traz um quebrantamento ao nosso coração nessa noite. Senhor, nós precisamos ser quebrantados. Precisamos desse quebrantamento. Quebrantamento que nos leva a ouvir a Sua voz. Que nos faz dobrar-nos a Tua vontade. Nos perdoa, Senhor, por tanta indiferença. Nos perdoa pela falta de ira no coração, por todo acovardamento, por todo medo, por toda falta de trabalho, por tanta preguiça, por deixar que os outros façam. Nos perdoa, Senhor. Venha sobre nós nessa noite o renovo do Senhor. Venha sobre nós nessa noite o novo de Deus. Uma unção dobrada sobre nossas vidas. Para a gente pregar a Sua palavra com autoridade, com ousadia. Muda a nossa história, Deus. Em nome de Jesus. Nessa noite eu quero convidar você que ainda não entregou sua vida para Jesus, a fazer isso agora. Eu gostaria de orar por você. Levante sua mão num ato de coragem e diz assim: eu quero entregar a minha vida para Jesus. E é nessa noite que eu vou fazer isso. Levanta a sua mão. Eu quero orar por você. Temos alguém nessa noite?
Vem aqui na frente, eu quero orar por você. Olha ao seu lado. Vem com essa pessoa. Traz aqui. Porque essa é uma noite de salvação. A obra do Senhor nessa cidade começa aqui dentro. Aleluia! Hoje é uma noite de libertação. São novos ceifeiros que estão chegando. Aleluia! Aleluia! O exército está aumentando. Aleluia! Aleluia! Venha para Jesus. Aleluia! Jesus te ama. Você que está afastado do caminho do Senhor, desviado. Jesus te ama. Jesus não te esquece. Jesus não abre mão de você. Vem para Jesus essa noite. Aleluia! Aleluia! Fogo de Deus. Fogo que consome pecado. Toca nessa noite, Deus. Aleluia! Há mais pessoas nessa noite para entregar a vida para Jesus. Pergunta para quem está do seu lado. Você quer que eu vá com você? Hoje é a noite que Deus vai mudar a minha vida. Deus vai mudar a sua história. Só Ele pode mudar a sua história. Esse é um momento tão importante no culto, irmãos. É um momento que Deus vira a página e começa a escrever outra história. Aleluia! Está na hora de virar a página da sua vida. Vem para Jesus. Vem para Jesus. Venha. E a igreja orando. Porque o diabo está dizendo, não vai não. Mas Jesus está dizendo, vem, vem, que eu te amo. Morri por você. Entregue sua vida para Jesus. Mais alguém? Mais alguém nessa noite? O Espírito Santo me diz que há mais alguém. Jesus está te esperando. Venha para Jesus. Vença o medo. O reino de Deus é para os corajosos. Abandone. Ah, sou muito pecador. É mesmo. Todos nós somos. Mas o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Venha, venha. Vem para Jesus. Hoje é a sua noite. Hoje é a sua noite. Venha para Jesus. Há uma guerra, há uma guerra. E o diabo fica incomodando a gente para parar apelo. Meu Deus do céu. Tem gente presa que Jesus quer libertar nessa noite. Você não veio aqui por acaso. Jesus quer te libertar. Chega de vida sem paz. Vem para Jesus. Quero orar por você. Vem para Jesus. Aleluia. 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 Glória a Deus. Jesus te ama. Jesus te ama. Aleluia. Vocês que estão aqui na frente, repitam comigo essa oração. Senhor Jesus, nesta noite, eu peço perdão por todos os meus pecados.
E te peço, Senhor, muda a minha vida, muda a minha história. Escreve o meu nome no livro da vida, porque eu confesso, eu sou pecador e eu careço da sua misericórdia. Eu me arrependo de todos os meus pecados e te peço, me ajuda a te seguir até o fim da minha vida. Igreja, levante as mãos. Deus, eu quero abençoar a vida de cada um que está aqui na frente. Estão se rendendo ao Senhor. O Senhor conhece a vida de cada um deles. Que essa palavra seja como um martelo no coração deles. E que eles nunca se apartem de Ti, Senhor. Que nunca abandone a Sua palavra. Mas que essa palavra seja como fogo no coração deles. Senhor, escreve os seus nomes no livro da vida. Ajuda eles a caminhar com o Senhor. Eu os abençoo. E mediante a sua confissão de fé, eu declaro: vocês estão salvos.